Vamos lá. Então, a aula de hoje a gente vai ver linguagem C. Então, Giovana Michele. Vou começar aqui. Então, na aula de hoje a gente vai ver a introdução à linguagem C. Então, separei dois programas. Um que você pode usar no computador e o pessoal que não tem computador pode usar um aplicativo de celular, Coding C. E no computador deve ser mais, beleza? Então são essas duas ferramentas que a gente vai utilizar para trabalhar na linguagem C. O programa, tá a canetinha aqui, o programa de computador já está disponível naquele link lá que eu compartilho com vocês, aquela pasta no Drive, viu? Aí já está lá o arquivo de instalação do programa Deve Ser Mais Mais. Do Coding C, é só entrar no Play Store e digitar esse nome aqui, Coding C, que vai aparecer ele lá e instalar no celular tranquilo. Quando vocês abrirem a pasta, o link está disponibilizado tanto no AVA, lá no portal do AVA, também está disponibilizado no grupo do WhatsApp, nosso grupo lá. E aí, em um dos dois, quando vocês clicarem lá na pasta compartilhada, vai abrir o nosso Drive e agora ele está dessa forma. Onde aqui eu coloquei todo o conteúdo visto na primeira unidade, né, no primeiro bimestre, que foi na primeira avaliação, primeira e segunda unidade. E aqui eu vou estar disponibilizando o material da terceira e quarta unidade, no caso, o que a gente vai ver daqui para frente, ok? Quando você clicar duas vezes nessa pasta, você vai verificar que vai ter o livro também, coloquei o livro também, do AVA, e o arquivo de instalação do programa. Aí você vai clicar com o botão direito do mouse nele, vai aparecer algumas opções, aí você clica aqui, ó, em fazer download, ele vai baixar, você vai aparecer lá no seu computador, vai salvar na pasta que você escolheu ou que está definido para salvar no seu computador. Depois, quando baixar, vai baixar em arquivo compactado, ok? Baixando em arquivo compactado, você vai clicar com o botão direito e clicar em extrair aqui, que o arquivo vai ser extraído. Então, esse arquivo aqui, que é o instalador do Deve Ser Mais Mais, que é o programa que a gente vai estar utilizando para testar e compilar o programa. No caso, ele é executável, professor? Não, esse aqui já é instalado. Você tem que instalar no computador. Beleza? Você tem que Beleza. instalar. Se você clicar duas vezes nele, nesse arquivo que vai ser extraído, que é o instalador, aí vai aparecer aí uma telinha perguntando a linguagem, deixa em português, clique em OK, e aí ele vai extrair todos os dados lá e começar a instalação. No final, só clicar em terminar, né? Quando terminar, deixando essa opção marcada aqui, ó, ele vai, assim que você clicar em terminar, ele vai abrir uma telinha. Nessa tela, você vai começar a fazer algumas pequenas configurações, como aqui a linguagem que você quer. Eu sugiro que deixe em português, que aí os comandos lá, os comandos arquivo, editar, vai ficar em português. A linguagem, não, a linguagem vocês observam que vai ficar em inglês, porque é uma linguagem que se programa em inglês, ok? Então você deixa aqui em português e clica em Next. Vai aparecer outra tela, clica novamente em Next. E por fim, essa última tela, clique em OK. Aí você vai abrir o programa. O programa, deixa eu abrir ele aqui. Já está até aberto aqui. É esse aqui. Esse é o programa Deve Ser Mais Mais.
Diferente do Visual G, que já vem com alguns pré-comandos lá, onde a gente só tinha que preencher, né? Lá já vinha o algoritmo com o nome, a var, que era a seção de definição de variáveis, início e final algoritmo. E aí você só programava dentro. Diferente do Visual G, ele vem uma folha em branco. Quando você abre aqui um novo projeto, um novo arquivo, ele cria um arquivo em branco. Ok? Então, esse é o programinha que a gente vai trabalhar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa linguagem, né? A linguagem C. Então, como aqui vocês podem acompanhar, a popularidade da linguagem C deve-se principalmente ao fato dela ser uma linguagem flexível, portátil e eficiente. Sua flexibilidade lhe permite ser utilizada no desenvolvimento de diversos tipos de aplicação. Aí aqui, ó, desde jogos simples ou cálculos matemáticos simples, ou o que a gente vai fazer, que é alguns programinhas bem simples, ou até controladores de satélites. O próprio Windows, quando foi programado em C. Então, você pode programar desde programas simples até programas bem mais complexos. Então, essa linguagem C dá para fazer muita coisa. É claro que já existem outros tipos de linguagem que são conhecidas como altíssimo nível, por exemplo, o Python, algumas outras, que já facilita ainda mais a vida do programador. Porque, basicamente, eu não sei se vocês estão lembrados, em sala eu falei que existem linguagens de baixo nível e linguagens de alto nível. A linguagem C é um tipo de linguagem de alto nível. E quando a gente programa em C e executa, faz a compilação, o que o programa faz nada mais, nada menos, é converter essa programação nossa, essa lógica nossa, em uma lógica de baixo nível, que é basicamente matemática. É basicamente uma lógica matemática, que é para o computador entender. Então, a linguagem C, vocês vão ver que tem muitos mais detalhes do que o Portugal. Tem muitos detalhes comparados com o Portugal. Mas ela já é uma linguagem mais prática e flexível devido aos seus comandos. Existem outros tipos de linguagem, como eu estou dizendo, de baixo nível, que é muito mais difícil de você programar, ok? Então, graças à sua portabilidade, os programas codificados em C podem ser executados em diversas plataformas, mobile, você pode fazer aplicativo, para, enfim, desenvolver para várias plataformas, programas. E, finalmente, sua eficiência proporcional à alta velocidade de execução e economia de memória. Então, em C, assim como no Portugal, a gente tem algumas palavras que eram reservadas. Não sei se vocês estão lembrados lá do Portugal, quando você digitava pi numa variável lá para definir uma variável, ele não aceitava. Ele ficava em azul, porque aquela palavra já estava reservada para a linguagem. E o pi era 3,14, né? Assim também como no Portugal, que já tem algumas palavras reservadas, o escreval, o escreval, o leia, o se, então, o caso, todas aquelas palavras que ficavam em azul, né? Que mudava de cor quando você digitava, essas palavras já são reservadas da linguagem. Assim como o Portugal, a linguagem C, ela também tem palavras que são reservadas, que são utilizadas em alguns comandos. Aqui estão algumas delas, por exemplo, aqui, ó, int. Int é quando você vai definir uma variável, por exemplo, do tipo inteira. Float. Aí a gente viu que era real, né? Em Portugal a gente tinha números variáveis do tipo real, a gente definia como real. Já na linguagem C é flutuante. O nosso se, o if, então
Existe uma série de comandos aqui, o do também, que a gente tinha comandos parecidos, do while, que era comando de repetição, for. Então, são vários comandos que estão reservados para a gente utilizar na nossa programação. Aqui é o caractere. Então, todas essas palavras aqui, elas são reservadas para a programação em C. Também diferente do que a gente viu em Portugal, eu vou tentar sempre fazer um link de associação entre o que a gente viu em Portugal para C, para tentar... Não sei se tentar fazer... Oi. Tu vai disponibilizar uma apostila desses comandos igual tu fez no outro? Vou sim. E eu vou fazer uns videozinhos menores cobrando algumas coisas de vocês também, alguns exercícios, já que pode instalar no celular, né? Aí eu vou mandar alguns vídeos também para vocês explicando mais. Porque, como eu disse, a linguagem C, quem achou Portugal muito detalhista, vai achar a linguagem C extremamente detalhista. Everton. Oi. Luiz, me diz o seguinte, eu cheguei acho que uns 10 minutos aí, não sei se tu explicou como baixar para o celular. Eu só vi você falando sobre baixar para o C++ para o computador. Então, tu já falou? Falei. É baixar um aplicativo, vou voltar aqui. Esse aqui, ó. Coding C. No celular você pode baixar esse aqui. E eu vou passar também um outro aplicativo para vocês, que ele auxilia no aprendizado, ok? Então, vocês praticando ele tem alguns exercícios, entendeu? Vou passar depois para vocês. Quando a gente começar a ver alguns comandos já, aí eu vou disponibilizar esse outro aplicativo para vocês já ir treinando também, porque você digita o comando lá e ele verifica se está certo ou não. E aí abre abas e no final ainda você pode ter um certificado. Concluindo as atividades certinho, você tem um certificado. Tanto no computador quanto no celular? O outro que eu vou passar, sim. Esses dois aqui eu passei para a gente treinar. Só que eu vou passar um outro depois que você acessa tanto do computador quanto do celular para fazer exercícios. De imediato a gente baixa no celular ou o quê? Qual a sua recomendação? Pode ser no celular, que fica mais prático de você mexer. Tá todo momento com o celular na mão, fica mais fácil, eu acho, né? Tá legal, valeu. Viu? Agora, para o uso aqui nosso, mais para treinar, você pode instalar o Dev C++. Ele é mais... Assim, eu prefiro. Mas não que no celular não dê para fazer a mesma coisa. Dá para fazer a mesma coisa. Aí eu recomendo que vocês, se puder, instalar no computador e esse aqui no celular. Essa aqui é a opção... Eu trouxe mais porque teve alunos que vieram falar comigo na primeira unidade que não tinha computador, entendeu? Aí, para tirar esse problemática do computador, eu achei a solução também de um compilador em celular. Beleza? Ele funciona em iPhone? Como? Ele funciona em iPhone? Funciona. Porque a linguagem C, diferente de Portugal, é uma linguagem muito mais utilizada. Então, você vai achar facilmente. O Portugal, não. Portugal... no Portugal ainda a complicação, até existem alguns aplicativos, só que ele variava um pouco a sintaxe do que a gente estava trabalhando, que é a sintaxe do Visual G, para do aplicativo. Aí por isso que eu não quis botar os dois para não gerar dúvidas sobre a programação, entendeu? Aí aqui não. Em C, o comando que você executa no computador, você executa no celular. Também porque o Portugal, acho que hoje ele é menos usado, né? Não, Portugal é mais para aprendizado. É excelente para aprendizado. Oi. Então não teria como, de repente, aí durante essa aula, para quem, por exemplo, está aí com o celular já disponível, tu dá uma instrução de já ir baixando? Pronto, pode baixar o código eu procuro pelo Play Store, não?
Como é que Play é? Store. Isso, pelo Play Mas Store. não é C++, né? Não, é C. Coding C, Ah. o nome do aplicativo. Quando você C, digitar, Code C, só Acabei de isso. baixar ele aqui. conseguiu achar? Achei, É um já preto. baixei. Pronto. Isso. Só letra aí, rapidão. CO, C-I-N-G. Coding, certo, Coding. programando. Isso, Coding C, já vi aqui. isso. Pronto, Pronto. Aí, eu vou instalar ele aqui. Beleza. pronto. Ele faz a mesma coisa que o Dev C++ faz. Ok? Então, agora, primeiro ponto aqui. Eu sempre vou tentar pegar e trazer um pouco, falar do Portugal e falar da linguagem C para vocês tentarem fazer associação, beleza? Porque, como vocês já viram, o Portugal fica mais fácil de fazer associação. E algumas coisas, é claro. Por exemplo, essa aqui, na parte de bibliotecas. Nas bibliotecas, diferentemente lá de Portugal, que não tínhamos essa parte de bibliotecas, aqui na linguagem C, nós temos. E o que seria... Só um minuto, pessoal. O pessoal está falando aqui pelo Zap. É o Ivo. Armazenamento. Não, Ivo, né? É porque eu não tô achando que para iPhone, não. O de Ivo também é iPhone. Aqui, professor, boa noite. Tá Boa parecendo noite. diferente pro iPhone. Para o iPhone tá parecendo diferente. Eu botei esse coding C. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, programação C. Você achou a qual, Ivo? Deixa eu colocar aqui de novo aqui, peraí. Coding. Não tá aparecendo aqui, peraí. Todo dia você procura uma pista do trem embora, mesmo eu dizendo que não vou, eu não sei mais o que fazer. O que eu devo fazer? Eu vou fazer o seguinte. Como o do iPhone, o code, não pegou no iPhone, eu vou verificar e hoje mesmo eu lhe falo, beleza? Falo para você, eu disponibilizo lá no grupo. Mas você pode também procurar na loja lá do iPhone. Aqui. Ele apareceu como deve ser, eu procurei aqui, tem outro também aqui. Tem um deve ser Como... Sim. Então pronto, Aí pode ficou baixar ele. Eu vou mandar aqui só para poder, se eu confirmar aí, peraí. Beleza. Aí assim, voltando aqui para a biblioteca enquanto o Ivo verifica essa parte. As bibliotecas são utilizadas na linguagem C, diferentemente de Portugal, que a gente não precisou. Agora, para alguns casos específicos, a gente vai ter que chamar chamadas bibliotecas, beleza? Essas bibliotecas, elas servem para auxiliar na construção do comando lá. Ivo tá mandando. Isso, Ivo, pode baixar isso aí. Deixa eu ver aqui. Include. Pode baixar isso. Que tá zoado aqui, pode baixar, você falou? Pode baixar. A estrutura dele é idêntica. Então vamos lá. Então,
primeira coisa que a gente tem que fazer quando for programar em C é chamar a biblioteca. E a biblioteca que você vai chamar vai depender do que você vai trabalhar, ok? Então, nas primeiras linhas da programação, você deve chamar a biblioteca ou as bibliotecas que você vai trabalhar. Por exemplo, em Portugal, a gente usou muito esses comandos de entrada e comandos de saída, que era o escreval e o leia, ok? E 2, 3. Pode ser o primeiro. Beleza. Primeiro, beleza. Pronto. Então, como é que funciona a inserção dessas bibliotecas no comando? Você tem que usar a seguinte regra. Primeiro, hashtag e o nome include. Ok? Sinal de menor que, maior que, e dentro aqui você vai colocar a biblioteca que você vai utilizar. Por exemplo, se eu for utilizar comando de entrada e comando de saída em linguagem C, eu tenho que chamar a biblioteca stdio.h. Então, lá no Portugal, a gente simplesmente definia as variáveis, né? E começava a escrever os comandos de entrada e de saída. Agora, na linguagem C, se a gente for trabalhar comando de saída e de entrada, que são equivalentes ao leia e o escreval, então, antes de iniciar o programa, eu tenho que chamar a biblioteca stdio.h. Então, ele vai pegar e incluir no programa as funcionalidades que estão dentro dessa biblioteca. Quais são as principais bibliotecas? Então, a gente tem a biblioteca Stdio, que é a responsável pelas funções de entrada e saída, como eu falei. Ó. Então, se eu for realizar comando de entrada ou de saída, então eu vou ter que usar essa biblioteca, stdio.h. Aqui tem um exemplo. Ó. Isso aqui são as primeiras linhas do comando. Lembrando lá daquela página em branco que eu abri. Primeira linha, biblioteca. Segunda linha, biblioteca. As primeiras linhas você vai utilizar, você vai incluir as bibliotecas que vocês vão utilizar dentro do seu programa. Então, se eu for utilizar comandos de entrada e de saída no meu programa, eu tenho que chamar inicialmente essa biblioteca stdio. Lembrando lá, de Portugal, a gente tinha o escreval, correto? Então, aqui a gente vai ter o printf, ok? Esse aqui é o equivalente ao escreval. E no leia, que era comando de entrada, a gente tinha o leia em Portugal. Aqui a gente vai ter o scanf. Isso aí, aos poucos, eu vou explicando mais a funcionalidade deles, que também é bem diferente, é um pouco diferente lá do que a gente tinha em Portugal. Pronto. Beleza, é isso aí mesmo. Do grupo e do AVA. E no AVA. Pronto. Primeira biblioteca, stdio. Comandos que se a gente for utilizar comandos de entrada ou de saída, saída printf, entrada scanf, então a gente chama a biblioteca stdio.h, lá na inclusão da biblioteca. Se a gente for fazer transformações de vetores em caracteres... Opa! É só uma pergunta aqui sobre o programa anterior, que é como é que é? A gente estava explicando há pouco. Não. Logo no início, primeira e segunda
que agora eu esqueci, Visual G. Visual Visual G, então ele vai ser abandonado, a gente pode desinstalar ou o quê? Pode tirar, porque na verdade ele não é nem instalado, mas você pode apagar ele se você quiser. É Porque tipo missão cumprida, né? isso, missão cumprida. Beleza. Agora a gente vai trabalhar só com C. Beleza? Aí tem essa outra biblioteca, Stdibl, que é essa biblioteca para transformar vetores em caracteres. A gente vai ver depois com calma. Da mesma forma, como é que eu incluo ela? Hashtag include, sinal de menor que, a função, a biblioteca, ponto H, e sinal de maior que. Oi. Oi, Ana. No caso, quando eu for das variáveis, eu vou colocar só o include_std.h ou eu vou ter que antes declarar essas variáveis dentro desse coisa aí, Não, as variáveis vai vir depois. A primeira coisa que a gente tem que fazer nas primeiras linhas é incluir a biblioteca. As variáveis vocês vão ver que vai mudar um pouco a cara do programa, viu? Então, primeiro eu vou ter que salvar essa biblioteca aí. Isso, aqui, ó. Deixa eu abrir o programa aqui. Primeira linha, por exemplo, se eu vou usar um comando de entrada e de saída, tipo o escreval ou tipo o leia. Primeira coisa que eu tenho que fazer é hashtag include. Aí, menor que. Quando eu, observe uma coisa, quando eu coloco menor que, ele já fecha, eu coloco só esse primeiro, ele já entende e já coloca esse segundo aqui para fechar, entendeu? O maior que, o próprio comando, o próprio programa insere para você. Ok? Aí aqui eu boto o nome da biblioteca, Stdio. Ei, Everton, eu tinha perdido o comecinho aí. Quando eu baixei o programa aqui, ele está perguntando a linguagem. Deixa em inglês mesmo? Se tiver como botar em português, porque aí em português... Não, mas pode deixar em inglês. Ah, tá bom. Everton, meu Deus, que o arquivo pode ser perigoso. Pode baixar. É porque é um arquivo executável e o tamanho dele é maior que 30 MB, é 49 MB. Aí o Google dá esse aviso mesmo. Viu? Mas pode baixar, não é vírus não. Não processou não? Não completou o download, não. Tenta de novo, eu já consegui isso aconteceu a mesma coisa aqui. É só tentar de novo. Aham. Acho que você confirmou agora, e agora quando você for fazer o download, ele vai liberar, porque você já confirmou. Eu vou fazer novamente. Pronto. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar no nosso programa é o que, pessoal? Biblioteca. Beleza? Então, aqui, ó. Se eu for trabalhar com printf ou scanf, que são equivalentes ao escreval e o leia, em Portugal, eu tenho que incluir a biblioteca Stdio. Ok? Próxima biblioteca aqui, essa segunda, ela transforma vetores em caracteres. A terceira é responsável pela manipulação de strings. A gente vai também trabalhar com isso. Time, manipulação de horas e datas. Então, se você for trabalhar com horas e datas, você pode chamar essa biblioteca. Cálculos matemáticos, operações matemáticas. Aí você chama a biblioteca mat. Então, vou fazer um cálculo, vou multiplicar uma variável A vezes uma variável B. Eu tenho que incluir a biblioteca de operações matemáticas no meu programa, entendeu? Então, antes de definir qualquer variável, você tem que definir as bibliotecas que você vai utilizar. E cada biblioteca, ela é específica para algumas operações. Beleza? C-type. Professor. Oi. Porque todos, no final tem que ter o ponto H.
é porque o arquivo, que aqui ele vai buscar a biblioteca e o arquivo lá é .h. Tipo, quando você vai buscar uma música, música tal, .mp3, né? Não tem uma extensão. A extensão das bibliotecas é .h, .mp4 de vídeo, entendeu? Aí, aqui é a biblioteca e .h é o formato dela, o padrão dela, Sabe? beleza? Então, Beleza. beleza? Primeira coisa que você tem que fazer é incluir a biblioteca que você vai utilizar e lembrar do .h, ok? Então, primeira coisa que você faz quando for programar em linguagem C é adicionar as bibliotecas. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Primeira coisa, biblioteca. Variáveis. Vamos lá para as variáveis agora. Da mesma forma que a gente tinha vários tipos de variáveis lá em Portugal, linguagem C, da mesma forma. O que vai influenciar a diferença de uma para outra, que a gente tem variáveis do tipo inteira, correto? Do tipo real, do tipo caractere, e a memória que cada um desses tipos de variáveis vai ocupar. Por exemplo, aqui, ó, caractere. A gente via muito isso em Portugal. Variável do tipo caractere, a gente utilizava símbolos e texto, né? Então, caracteres você pode usar para números e símbolos especiais. Lembrando que se você definir uma variável e botou um número como caractere, ele não vai ser utilizado para cálculo matemático, né? Então, em linguagem C, ele é definido como char. Professor, vou então chamar uma variável, por exemplo, nome. Então, ela não é mais, você não faz mais igual em Portugal, que antes você botava lá caractere. Agora você chama de char. Char. Ok? Depois, próxima variável, inteiro. Inteiro, a gente viu que é números negativos ou positivos, né? Só que em linguagem C, a gente não define a variável dessa forma, mas inteiro a gente define como int. Então, char para caractere, int para números inteiros. Real, a gente lá definia real para valores fracionados, onde a gente tinha fração. Na linguagem C, a gente tem vários tipos de real, que é o float, double e o long double. Então, só para a variável real, você pode utilizar ou float, ou double, ou long double. Quando é que eu vou usar cada um? Vai depender de quê? Da sua aplicação. Porque o que vai mudar de uma dessa aqui para essa, a memória que cada um vai ocupar. Por exemplo, aqui, ó, float. Ele vai alocar 4 bits da memória do computador lá para essa variável. Se você coloca double, é 8. Se é long double, vai ser o dobro disso aqui. Vai ser 16 bits. Ok? Então, cada variável desse aqui vai ter um espaço na memória. Lembrando lá do byte. Caractere, um byte. Então, você consegue colocar valores na escala aqui, por exemplo, de menos 128 até mais 127. Se você definir a variável como inteiro, você consegue pegar essa faixa de números aqui, de 32.768 negativo até 32.767 positivo. Quero usar um valor maior. Aí a gente vai ver como é que faz os incrementos na memória para aumentar essa capacidade. Flutuante, aí você tem de 3.4 elevado a menos 38 até 3.4 elevado a mais 38. Isso para números fracionais. O doble, se vocês forem ver aqui, ó, de 38, esse aqui ele vai para menos 308 elevado a 10 elevado a menos 308, até 1.7 vezes 10
elevado a mais 308. Então, a numeração, quando você coloca doble, é muito maior do que a dos outros. Por isso que também ele utiliza uma maior memória. Então, variáveis. E professor, Oi. se caso a gente fosse fazer uma variável ou uma condição que, por exemplo, a pessoa digitasse o número, a gente não ia saber que número a pessoa ia digitar. Podia ser mais que 32 mil, muito mais. Aí, no caso, a gente teria que colocar o longo doble. Sim, sim. Aí vai depender. Mas assim, você não tem noção do que a pessoa vai digitar, vírgula, mas você tem noção mais ou menos do tamanho. Por exemplo, se eu peço, vamos lá, a nota de aluno. Aí você sabe que isso aqui é muito grande, né? Que vai dar tranquilo. Agora, se você quer outra informação, por exemplo, quantidade de átomos que tem no mol de tal composto. Então você sabe que aí o número é muito grande. Então você, nesse caso, aí você pode usar o doble, entendeu? Ou outros tipos. A gente ainda vai ver também outros complementos que conseguem aumentar mais ainda esse espaço da memória. Mas aí vai depender basicamente da sua aplicação. Beleza? Ah, sim, e aqui tem... Beleza? E aqui tem um detalhe, ó. Chá é caractere. Aí ele falou que a escala é de menos 128 a mais 127. E mais caractere é texto, correto, né? Caractere a gente via que era texto. Colocava o nome da pessoa. Então, essa numeração aqui, na verdade, ele faz o seguinte, ó. Ele está armazenando o código AS, esse código aqui, que para cada letra vai ter uma numeração. Se vocês procurarem depois na internet, cada letra do alfabeto vai ter um código SI. E aí esse padrão varia de 0 a 127. Então ele vai pegar todos esses símbolos aí. E void, eu não sei se a gente vai chegar a trabalhar, porque void já é para condições mais avançadas, beleza? O booleano não apareceu, não, né? Não, não. Um exemplo das definições das variáveis, dessas variáveis. Se for caractere, por exemplo, tecla, opção, operação, como se fosse aquela questão da calculadora. Então, como é que eu defino? Diferentemente lá de Portugal, que a gente definia como? A gente colocava as variáveis, 2 pontos, né? E o tipo de variável, aqui em linguagem C, é um pouco diferente. Você chama primeiro o tipo da variável, ou seja, char, que é caractere, e aí você coloca as variáveis. Tecla, separado por vírgula, segunda variável, opção. Você terminou, aí você coloca ponto e vírgula. Uma coisa que muda bastante do Portugal é isso, que cada linha do meu comando eu tenho que finalizar com ponto e vírgula. Só não faço ponto e vírgula lá para a biblioteca, aqui na biblioteca, no include. Mas quando eu estiver programando, seja a função de entrada, de saída, eu terminei a minha linha, eu tenho que finalizar com ponto e vírgula. Então, lembre-se desse ponto e vírgula. Sem ele, nosso algoritmo dá erro. Inteiro, aí aqui ele define a variável x, y e z como inteiro. Novamente, ó, as variáveis separado por vírgula. E quando eu terminei a minha última variável, defini a minha última variável, que no caso é z, eu coloco ponto e vírgula, que eu estou informando aqui para o programa. Ó, as minhas variáveis, terminei. Acabei de definir. Esse é o fim dessa linha. Eu finalizo a linha aqui. Flutuante. Aí eu posso botar comissão, vírgula, desconto, vírgula, salário. Então, aqui também coloquei 3 variáveis e ponto e vírgula para finalizar a declaração.
Então, o ponto e vírgula é que significa que eu finalizei a declaração da linha. Então, toda linha, eu tenho que colocar esse ponto e vírgula aqui. Os modificadores, como eu falei, você pode usar para aumentar a memória ou diminuir. Aí aqui tem um exemplo, ó, o long e o short. Se eu coloco long int, o que é que vai acontecer com a minha memória? Ele pega a memória que é inteira e duplica. Agora, se eu ver que eu não vou precisar de tanta memória e eu quero deixar o programa mais enxuto, eu posso ainda colocar esse short int. Que aí o que é que vai acontecer? Se aqui ele dobra, quando eu coloco short, ele corta pela metade a minha memória. Deixa eu ver aqui. Se eu coloco aqui, ó, o long int, esses 2 bits viram 4 bits. Minha memória agora dobra. Agora, se eu colocar aqui short int, esse espaço na memória cai pela metade, vira 1 bit. Deu para entender? Modificadores long e short. Então, posso usar esses modificadores aqui para aumentar ou para reduzir a memória das minhas variáveis. Constante também eu tenho. Posso definir variável do tipo constante. Ele fica dessa forma, a sintaxe. Eu coloco const, o tipo que ela vai ser, no caso, se ela vai ser inteira, int. E aí eu coloco a variável recebendo um valor. Bom, diferente lá do Portugal, aqui eu já posso definir as variáveis com valores, viu, pessoal? Já posso fazer isso aqui, ó. Definir uma variável e atribuir o valor dela já na declaração. Já declaro ela com o valor inicial. Já posso fazer isso com a linguagem C. Como eu estou falando de atribuição, diferentemente lá de Portugal, que era esse símbolo aqui para atribuir, não é? Ou então o pessoal também usou isso aqui, ó, que também pode ser utilizado em Portugal, mas eu trabalhei com esse aqui. Em linguagem C, a atribuição é o igual. Então, quando você coloca aqui y, deixa eu ver se eu melhoro aqui. Se eu coloco aqui y igual a 10, então ele vai atribuir na memória o valor 10 à variável y. Então, diferentemente lá do Visual G, que a gente utilizava seta de menor que e traço, a gente pode utilizar o igual aqui. Então, se você coloca y igual a 10, então aí na memória lá vai ser salvo o valor 10 na variável y. Operadores aritméticos. Então, os operadores aritméticos, eu tenho os binários e os unários, né? Os binários é quando eu tenho que ter duas variáveis para poder fazer a combinação, e o unário é quando eu necessito só de uma variável. Os operadores binários, por exemplo, soma. Eu vou somar uma variável A mais uma variável B. Eu não consigo somar uma variável A somente. Eu preciso de duas variáveis, uma desse lado e uma desse para poder somar. Subtração, mesma coisa. Faça subtração de um valor por outro. Multiplicação, divisão e o resto da divisão. Que lá em Portugal aqui era mod, aqui é percentual, né? As precedências também continuam a mesma coisa, parênteses, multiplicação, divisão, mod, e que é o resto da divisão, e depois a adição, subtração, e os comandos são executados da esquerda para a direita. Então, eu coloco igual e boto a operação que eu quero calcular aqui. Que ele vai calcular operadores de incremento e decremento. Ou seja, quando eu quero fazer
eu utilizei isso muito, principalmente os comandos de repetição, que eu chamava a variável i e colocava i, né, uma variável de controle, i recebendo i mais 1, que é um chamado incremento. Então, aqui na linguagem C, você pode fazer simplesmente dessa forma aqui, ó, mais. Só que ele vai variar, ou menos, se você quiser que a condição seja de decremento, ou seja, você tem um valor grande e ele vai decaindo, né? Então, se você, por exemplo, começar com 1 e colocar mais, ele vai ficar 1, mais 2, 3, 4, vai fazer um incremento a cada ciclo, se estiver dentro de um comando de repetição daquele. Então, se você colocar isso aqui, ele vai ganhar um valor a mais. Se colocar menos, ele vai retirar um valor. Por exemplo, aqui. Só que tem um porém nisso. O uso do mais. Eu posso usar antes da variável ou depois da variável. Se eu coloco antes, aqui, ó, eu atribuí P igual a 10. E depois eu informei que Q vai receber mais P. Ou seja, o mais está na frente da minha variável, vem primeiro. Então, o que é que acontece? Ele vai adicionar 1, tanto no P quanto no Q. Então, ele vai adicionar 1 aqui, e aqui ele vai pegar o valor de 10 mais 1. Agora, se eu quero adicionar o 1 só no Q, eu quero que o 10 não altere, fique constante, então o mais vem depois da variável. Então, eu coloco o P mais. E aí, a minha saída vai ser, o P continua sendo 10 e somente minha variável Q que vai ser alterada. Então, naqueles comandos de repetição, o ideal seria utilizar esse aqui, ó. O mais depois. Que aí, em cada rodada, o P ficaria constante e o Q iria ter um incremento de 1 em 1. Professor, isso é independente do loop, mesmo não tendo nenhum loop de variável, para ele girar e aumentar, ele vai fazer isso naturalmente. Isso. Se você colocar uma vez. Isso. Se você colocar isso aqui dentro da sintaxe, esse aqui, sem ser dentro de loop, ele vai fazer isso aqui. Vai incrementar 1 na variável P e 1 na variável Q. Se você colocar o mais depois, e ele não tiver dentro de loop, ele vai manter o valor da variável P e aumentar 1 na variável Q. Que ele vai pegar esse valor aqui, ó, de P, 10, e somar mais 1. Então vai de acordo com a conveniência, né, do que você está programando na hora, né? Isso, vai depender da sua aplicação. Uhum. Exatamente. E troca de sinais, você pode fazer isso aqui, ó. Você tem uma variável y igual a 10, se você coloca y recebendo menos y, ele vai inverter o sinal, né? Então, se aqui era 10, vai ficar menos 10. O menos ficou aqui. Na saída, ele vai inverter o sinal. Beleza? Então, isso aqui é uma forma de você fazer incremento e decremento. Você poderia usar menos também aqui. Só que aí menos ele ia tirar um daqui e um dali. Aí ficaria 9. Ok? Se fosse menos depois, o P continuaria sendo 10, só que o Q ficaria 9. Então, você pode acrescentar ou retirar um valor de uma variável dessa forma. Ou você pode fazer do modo normal, P mais 1. Pode fazer também. Operadores relacionais. Eu vi que muita gente se bateu nessa parte aqui dos operadores relacionais. Principalmente naquela questão da lista de exercícios do IMC, que era para calcular o IMC, né? Onde você tinha que relacionar uma variável com outra, né? No caso, que era o valor do IMC com um valor previamente dito. Você tinha o IMC e tinha que relacionar lá de acordo com o IMC, ia ser uma faixa, né? Ia ser estado normal, estado nutricional, na verdade, ia ser normal, obeso. Então, você está relacionando o valor que está dentro dessa variável. Misericórdia. Isso aqui era para ser IMC.
O Everton, o que dificultou, acredito, é porque tinha que associar esses operadores a um operador booleano, que foi um i ou um ou, para poder fazer a função que fica entre uma faixa de maior ou igual ou menor ou igual a outra. Mas Isso. aí, no C++, eu posso fazer essa função, a variável ficar inserida entre esses dois operadores, tá entendendo? Eu utilizar a função ou i, ou colocar a variável entre dois operadores. Essa é a minha pergunta. Ah, não, você tem que fazer do mesmo jeito lá. Colocar, por exemplo, a variável que você quer testar aqui, ó. IM, lá que no caso é IMC, né? Puxa esse mousezinho. Eu estou falando isso porque dentro do Excel eu posso colocar o operador, eu posso colocar uma variável entre dois operadores, tá entendendo? Isso, Aí eu pensei mas que no computador, quando você coloca. Deixa eu vir para cá, para o Deve Ser Mais. Quando você coloca essa parte aqui, que lá no operador, nessa questão, você colocava assim, né? Se IMC maior que 18 e IMC menor que 20, então fazia isso, correto? Você usava um conectivo aqui e quando você vai verificar aqui essa parte, você está testando a variável IMC com o valor 18, entendeu? Você está testando aqui, ó. Você tem que, por isso que é binário, você tem que ter duas condições. Você não consegue testar só, por exemplo, você não pode botar só é maior que 18. Não pode, menor que 18, não pode. Você tem que colocar o que é menor que 18? O IMC. Que aí você vai ter um teste. O valor que está dentro de IMC é maior que 18, entendeu? eu sei. É porque dentro tem linguagem que aceita, no lugar desse conectivo aí, eu colocar direto a variável aí, bem em cima do i, ou do Assim, ou. Aí assim, né? ele faria a leitura, isso. A variável do meio, igual uma sentença algébrica mesmo, uma matemática, uma inequação, na verdade, né? Isso. Agora eu tô entendendo aí. Algumas linguagens já tem esse interno. Eu desconheço do C, eu creio que não. Porque ele também tem os conectivos, entendeu? Então, os operadores, a mesma coisa. Maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual. Agora, quando você vai verificar se uma variável é igual a outra, se seu x é igual a y, em vez de usar igual uma vez, você tem que usar igual. Beleza? Então, essa aqui é uma mudança, a primeira mudança em relação ao Portugal. E a segunda mudança é essa aqui, que diferente em Portugal era assim, menor que, maior que. Aqui, na linguagem C, ele vai mudar para essa simbologia, ok? Exclamação igual. Aí, isso aqui, ele vai verificar se é diferente. Então, esses são os operadores relacionais da linguagem C. E agora, justamente, os operadores lógicos. O E, que lá em Portugal só era colocar o E dessa forma mesmo, ele ia. Aqui em Portugal é o II. O OU, //. O não, assim, negação. Everton. Oi. Mas aí, esse barra tá retinho. Vai entrar barra normal, deitado? Não, aí você tem que ser a reta mesmo. E onde acha eu vou acessar essa reta? Geralmente ela fica embaixo, Porque- aqui perto da barra a barra mesmo, de espaço. Isso. À Geralmente ela fica na Aqui parte só inferior. tem. Aqui não tem reta, não. Aqui só tem as barras viradas de espaço. Aqui, ó. Tá vendo? O Aí, meu no tem caso, aqui 2 tracinhos. O meu não é uma barra inteira, não. São 2 traços. ele fica, não fica, Não fica pontilha cortado, não.
Não? Ah. Aqui, ó. Mas só que você tentou fazer isso aqui você não conseguiu instalar o deve ser mais não, né? Eu acho que quando você colocar no deve ser mais shift e ele vai aparecer assim a barra. Não, eu consegui instalar, eu só não abri aqui. Pronto. O meu fica aparecendo uma página, Everton, lá em inglês. Uma coisa de confirmação é normal toda vez que vai abrir? O programa? Sim. É só a primeira vez. É a primeira vez. Não, eu já abri umas 3 vezes e aparece essa página. Ô, Ana. Depois tu me... O meu computador aqui também aparece essa barra vertical e ela está fracionada. Ela é descontinuada, não é reta não, mas quando pressiona normal... Dois tracinhos, né, Luiz? São 2 tracinhos, pois é. Aí, só que quando eu uso, ele aparece normal, tá entendendo? Fica barra normal, barra vertical. Vai que funciona assim também. Eu vou testar aqui. Testa aí. Porque ele é para ficar dessa forma. Vou abrir o teclado virtual aqui novamente. Para o pessoal que ficou sem entender. É esse botão aqui, ó, do lado do Z. Tá vendo? Aí ele tem a barra inclinada. E aqui é a barrinha. Aí você aperta Shift e ela. Shift, fica pressionado Shift. E quando você apertar ela, ele vai colocar aqui, ó, notas. Ó. Tá vendo? Sim, ela entra vermelhinha, né, Everton? Isso, exatamente. Deu certo aqui. Justamente porque ele já muda de cor porque ele entende que é uma palavra da programação, da linguagem C. Entendeu? Função main. Essa função ela é reservada para iniciar um programa em C. Então, em Portugal, a gente tinha que colocar início, né? Aqui, por exemplo, coloquei a biblioteca Stdio. Primeira coisa, biblioteca. Agora eu vou começar a programar. Em Portugal, eu colocava, na verdade, já tinha lá o início. Aqui, em vez de colocar início, você tem que digitar, ó, main, abrir parênteses. Quando você abrir parênteses, ele automaticamente ele já vai fechar aqui, ó, já vai formar. E depois você vai abrir isso aqui, ó, esse caractere aqui, ó, chaves. Ok? Vai apertar Shift e chaves. Dentro do parêntese ou fora? Fora. Pronto. Quando você coloca essa primeira chave, ele automaticamente também vai criar outra chave aqui embaixo. Ok? E o que é que vai acontecer? Tá vendo que quando eu dou Enter, ele vai aparecendo linha. Então, essa chave aqui, essa primeira, ela me diz, esse é o início do programa. Essa aqui, ele me diz, essa é o final do meu programa. Então, essa estrutura aqui é equivalente a dizer lá em Portugal, início, e essa aqui seria o final algoritmo. Vai ter uma janela de debugar, Everton? Vai. De compilar, na verdade. Você testa e depois compila. Porque ele só compila se tiver tudo ok. Se a sintaxe estiver toda ok. O meu aparece o registro do compilador? Compilador. Só compilador, né? É. O meu apareceu uma barrinha embaixo, assim. Compilador, recursos, registro do compilador, depurador e resultado da busca. Ah, tá aqui embaixo, ó. Compilador, recurso. Isso vai aparecer assim também. Tá normal. Pronto, então, toda vez que você for programar, essa aqui é a função que equivale ao início, iniciar o programa. Existem algumas variações dela, depois, conforme a gente for andando com a linguagem, eu vou explicando. Beleza?
Função printf. Como eu disse, a função printf é uma função de saída. É a função equivalente lá em Portugal a o escreval. Aqui eu botei uma imagenzinha aqui para mostrar como é que fica, ó. Primeira coisa é que ela tem que ser utilizada juntamente com a biblioteca Stdio. Lembrando que a biblioteca Stdio é responsável pelos comandos de entrada e saída. Então, toda vez que eu vou usar a printf, obrigatoriamente você tem que colocar no início a biblioteca Stdio. Senão, se eu não colocar isso aqui, ó, na primeira linha lá, nas primeiras linhas no início, a linguagem, o printf não vai ser executado. Na verdade, você não vai nem executar. Beleza? Então, vou usar o printf, eu tenho que adicionar a biblioteca lá, Stdio, no início. Não necessariamente ela precisa ser a primeira linha, porque se você tiver um programa com várias bibliotecas, que você vai trabalhar com várias bibliotecas, então você pode colocar as bibliotecas no início, várias. Né? Pode ser aqui, por exemplo, a de matemática, mat, se você for utilizar operações matemáticas. O importante é que ela esteja antes do início do programa. Antes do meu início da função. Então, a função printf, por analogia, né, é igual ao escreval. Então, quando você quer que o computador monte uma resposta lá na tela, faça uma impressão, print, né, printf, então, é esse comando que vocês devem utilizar, que é equivalente ao escreval. Se vocês forem olhar aqui, ó, é basicamente bem parecido. Você tem que abrir o parêntese, as aspas aqui, e digitar o texto. Só que aqui ele facilita no seguinte. Vou colocar aqui, ó, printf. Quando eu abrir o primeiro parêntese, ele já fecha. E quando eu abrir as aspas, ele também já abre e fecha. Então, eu posso colocar aqui, ó, meu primeiro programa em C. Lembrando, comando tá ok, beleza. Terminei a linha, eu tenho que colocar ponto e vírgula. Se eu não colocar esse ponto e vírgula aqui, ele não vai rodar. Ok? E para inserir variável dentro da linha? Variáveis, comando de entrada, você fala, tipo leia. Isso, tipo ler, ou então colocar mesmo o resultado já de uma variável dentro desse print aí. Como a gente fazia aqui com vírgula na linguagem do Visual G? Igual a 10 aqui, né? Ponto e vírgula, aí você coloca aqui também, separa do mesmo jeito com vírgula. Separa com vírgula e coloca a variável A. Só que não vai ser tão simples assim. Porque cada variável eu tenho um tipo, né? Ela pode ser inteiro, pode ser flutuante, pode ser double precision, pode ser caractere. Então, existem algumas formatações para você utilizar a função printf, para usar essa função aqui, que vai depender exatamente do tipo de variável. Por exemplo, se você está usando uma variável e você quer imprimir essa variável que é do tipo caractere, você tem que colocar percentual %C. Se for inteiro, percentual %D. Se for notação científica, percentual %E. Se for flutuante, ou seja, decimal, percentual %F. E aqui eu tenho alguns exemplos. Ó. Printf, exatamente a sua pergunta. Né? Você quer imprimir o valor de uma variável. Correto? Então, aqui, ó, o valor encontrado foi valor. Esse percentual %D, aqui dentro, está informando o seguinte para o meu computador. Eu vou imprimir logo após uma variável do tipo inteira. Entendeu? Então, eu não posso simplesmente colocar vírgula e o valor. Eu tenho que colocar antes uma informação que vai me definir qual tipo de variável que eu vou querer imprimir. Como eu estou querendo imprimir o valor, e essa variável valor
também tem que ser definida lá em cima como do tipo inteiro, porque eu estou colocando percentual D. Aqui nesse exemplo, ó, Esse posso trecho colocar... aqui dentro dos aspas, né? Isso, fica aqui dentro das aspas. Aí eu coloco aqui, ó, percentual D. Ou seja, aqui, ó, eu defini minha variável A do tipo inteira e já dei um valor para ela igual a 10. E aí aqui eu estou colocando meu... Coloca aqui. O valor de A é... Eu tenho que colocar aqui a definição da minha variável lá que eu vou imprimir. Se a variável A é do tipo inteiro, eu tenho que botar percentual D. Antes da vírgula, aqui no texto. Isso aqui é ignorado. Ele só vai mostrar na tela isso aqui, ó. O valor de A é. Isso aqui ele ignora. Isso aqui é para ele identificar que a variável A é do tipo inteiro. Beleza? Outro exemplo aqui, ó, que eu separei. Esse barra N, lembram lá que tinha, em Portugal, tinha o escreva e o escreval? Lembram a diferença do escreva para o escreval? Que o escreva, ele colocava toda a impressão numa mesma linha, e o escreval, ele dava como se fosse o enter, né? Ele dava uma quebra de linha. Então, a quebra de linha em linguagem C é essa barra N. Quando você coloca essa barra N aqui, ele vai dar uma quebra. E observe aqui uma nova forma. Ó. Eu tenho uma variável A igual a percentual 2F e B 2F. E aí eu vou pedir para imprimir A, vírgula B. Na tela do MS-DOS, só vai imprimir esse dado aqui, ó, resposta 2 pontos. Esse barra N significa quebra de linha. Esse A igual a percentual ponto 2F significa a minha variável A é do tipo flutuante e eu quero que você imprima com 2 casas decimais. Então, se a variável A, por exemplo, aqui, eu dei um exemplo, for 2,45, ele vai imprimir só 2 casas decimais, 2,45. Ele ignora o restante, porque lembrando lá de flutuante, variável flutuante, ele tem uma memória bem grande. Então, se você colocar para imprimir percentual F, ele vai imprimir tipo 2,450000000000, um horror de zero. Então, para você restringir a quantidade de números que vão ser impressos, você utiliza esse artifício, percentual ponto 2F. Ou você poderia botar só percentual F, que aí ele iria imprimir a variável A, o valor inteiro que está na memória. E aqui, ó, A igual a percentual 2F e B igual a percentual 2F. Então, toda essa parte aqui, toda essa estrutura aqui depois, serve para mostrar o valor de A e de B. Ele vai imprimir o valor de A e B. Só que a impressão vai ser restrita a duas casas decimais. Deu para entender essa parte? Vocês já viram que tem um pouquinho de detalhe a mais do que... A declaração ela vai englobar as 2 variáveis, não é isso aí? Isso, ela vai imprimir A e B. Se fizer um arredondamento dessas 2 casas decimais, aí lá vem outro comando aí, provavelmente, não é não? Isso. Aí aqui, por exemplo, ele imprimiu o valor de A, 2,45, e 2 casas decimais, e B, aí você botaria aqui, por exemplo, 2,45 também, se o valor de A fosse igual a B. Ele coloca a resposta, 2,45 e 2,45. Essa função aqui e essa outra artifício aqui é estrutura da linguagem. Outros tipos de estruturas aqui, ó. Por exemplo, você tem int A678. Ou seja, eu estou definindo a variável A como inteira. E a variável B,
eu defini aqui como flutuante. Aí eu defini e coloquei um valor. Ó. A é igual a 678. Agora eu estou atribuindo o valor a ela. Então, na memória lá de A vai ser salvo 678. E na memória de B, 12.3456. Esse é o valor que está na memória de B. Existe N formas de eu imprimir esse valor. Ó, se eu coloco aqui barra N, esse barra N é para ele dar a quebra. É como se fosse o escreval. Quando você utiliza aqui ele no início, é para ele como se fosse o escreval. Percentual 5D, vírgula A. Ele vai imprimir aqui o número do jeito que está. Ou poderia colocar só percentual D. Ele iria imprimir 678. Quando eu coloco aqui, ó, 06D, então ele vai acrescentar o 0 antes do 6. E aqui eu vou ter 6 números, ó. Everton, Oi. esses números antes do D, então quando é inteiro você coloca só um número? Não, você pode botar percentual D só. Quando é inteiro? Você pode colocar só percentual D. Ok? Esse aqui, ele vai colocar zeros aqui. Aí vai aparecer 6 dígitos. O número continua sendo inteiro, só que os 6 dígitos ele completa com 0. Nesse segundo aqui ele pega, mostra 3 casas decimais e esse aqui 2 casas decimais. Conforme a gente for trabalhando, a gente vai se aprofundando nisso aqui, aqui tem 1, 2, 3, 4 exemplos, mas são infinitos. Eu já deu isso aí. Não, mas aqui eu só estou mostrando aqui a princípio para vocês saberem que dá para vocês alterarem essa forma. Assim como eu mostrei aqui, ó, você botar 2.f, 2 casas decimais. Se você não quiser colocar 2 casas decimais, você pode botar só percentual f. Aí ele vai imprimir todas as casas, entendeu? Quando eu coloco aqui, ó, ponto 2, ele vai imprimir 2 casas decimais. Ponto 3, 3 casas decimais. Pego o valor da variável b e eu consigo alterar a impressão dela com esses comandos. E agora a função scanf. Scanf é igual, equivalente, né, à nossa função lá, leia. Também ela tem algumas regras para a gente utilizar ela. No scanf, eu tenho que colocar as aspas também aqui, ó, e a formatação. A formatação, ele vai me informar qual tipo de variável eu vou ler. Se é uma variável inteira, se é caractere, se é flutuante, se é real, né, que é float, flutuante. Então, primeiro eu coloco a formatação e coloco depois as variáveis. Por exemplo, aqui, botei um exemplo. Inteiro, idade e caractere, sexo, né? Foi até um exemplo que a gente utilizou em exercícios, usando o Portugal. Eu posso fazer dessa forma aqui. Percentual D, percentual C. Cada um desses aqui, observe que esse aqui ele está vinculado à minha variável idade, porque é inteira, né? E char ele está vinculado à minha variável caractere sexo. Então, se eu definir a variável sexo como caractere, correto? Então, eu tenho que chamar a formatação dela aqui antes também. Isso aqui, ó, é como se você estivesse preparando o computador para receber a informação aqui, ó, dentro das variáveis. Com mais um detalhe, não sei se vocês já prestaram atenção. Além da variável, do nome da variável, quando você vai colocar no comando scanf, você tem que colocar o i, esse i aqui, ó, que fica em cima do 7. Deixa eu ver aqui, teclado
virtual é esse aqui. Você aperta Shift e o set vai entrar esse I. Ok? Então, toda vez que você for ler um dado, você tem que colocar a formatação dele, entre aspas, vírgula, e aí aqui você está fazendo o endereçamento da memória à variável. Então, ele vai pegar o valor que você digitar primeiro, jogar aqui na idade, e o segundo vai jogar na variável sexo. Ele já inicia sabendo que a primeira variável é do tipo inteiro e a segunda é do tipo caractere. Que o operador informa o endereço de memória em que a variável foi alocada. Então, ele só está preparando a variável para receber os dados. Pronto. Vou fazer um exercício aqui. Vocês Recreio. conseguiram instalar? Que é o recreio. Eu vou fazer muita o seguinte. informação, viu? Vocês viram que só o leia e eu só falei praticamente 2 comandos. 2 comandos, O não, leia tá complicado, viu? Vamos dar um intervalo aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver essa questão aqui e dar um intervalo para você. Eu já falei, já mostrei aqui. Vou dar um intervalo para vocês, então. E vocês tentem, por enquanto, resolver esse problema aqui, ó. Dada as 2 notas de um aluno, informe a sua idade e média final. Atividade bem simples que a gente fez, muito mais complexa que essa em sala. Ô, Everton, mas tem um detalhe aí, que como a gente tá a aula sendo gravada, então tu toca, resolve o exercício, só não acumula muita informação, porque eu percebi que deu um acúmulo grande aí. Não sei se só sou eu. E é só 2 comandos, praticamente. Eu só revisei mais essa parte de operadores que a gente já viu e tem algumas diferenças, poucas diferenças de Portugal para a linguagem C. Só que tem muito detalhe. Principalmente nesses 2 comandos, que é o printf e o scanf. Para falar a verdade, se tu mandar eu fazer uma atividade dessa aí agora naquele programa, eu não sei. No Visual G ou nesse? Não, aí não sei. Pronto. Não sei nem por onde eu começar. Vamos lá. Ó, eu vou responder essa aqui e aí eu vou passar uma segunda questão que aí vocês ficam para fazer em casa e eu encerro a aula, que aí a gente termina mais cedo. Pode ser assim, então? Beleza. Pronto. Positivo. Pronto. Responder só essa questão aqui. Ó, dadas 2 notas de um aluno, informe a sua média final. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai precisar informar 2 notas, então 2 comandos de entrada, correto? E fazer o cálculo da média e imprimir. Vou até apagar tudo aqui e começar do zero. Primeira coisa, eu vou precisar ler notas, correto? Então, vou precisar de uma biblioteca para me auxiliar nisso. A biblioteca para ler é include menor que studio.h. Pronto. Primeira biblioteca. Segunda biblioteca, eu vou ter que fazer um cálculo. Eu vou ter que fazer o cálculo da média. Então, eu vou ter que chamar uma biblioteca que me auxilie, ok? Em operações matemáticas. Include. E aí, mat.h. Adicionei essas 2 bibliotecas. A primeira. Professor, se for possível, aumenta o tamanho da fonte aí, por favor. Está meio pequeno. Vou tentar ajustar aqui. Ou dar um zoom na tela para a gente conseguir ver melhor.
Melhorou? Melhorou. Pronto. Ficou bom. Pronto. Primeira coisa que eu vou fazer é justamente isso aqui. Chamar as minhas bibliotecas. A primeira que eu vou utilizar para comando de entrada e a segunda eu vou utilizar para comando matemático, para operações matemáticas. Ficou claro, né? Depois que eu definir o que é que as bibliotecas que eu vou utilizar para realizar meu algoritmo, agora eu vou iniciar o programa. Não era isso que eu fazia lá no Visual G? Então, eu chamo a função main, que eu estou dizendo para ele iniciar o programa. Iniciei, abro as chaves, e aqui dentro do programa, eu vou executar os meus comandos. Primeira coisa que eu tenho que fazer agora, antes de chamar qualquer comando de leitura, eu tenho que definir quem? Minhas variáveis, correto? Vou definir agora minhas variáveis, sabendo que média, nota, são variáveis do tipo real. Ou seja, eu posso usar aqui, ó, float, que é um tipo de variável equivalente a real, ou seja, uma variável que aceita valores decimais. E aí eu vou colocar as variáveis que eu vou utilizar. Nota 1, nota 2, média. Lembrando também aqui, ó, variáveis, da mesma forma, eu não coloco caracteres especiais. O único caractere especial que eu coloco aqui, que eu posso colocar ainda é underline. Os demais, não pode. Finalizei a declaração de minhas variáveis, cabeça, linha, então, ponto e vírgula. Então, lembrando, terminei minha declaração, terminei minha linha, eu tenho que colocar aqui, ó, finalizar, ponto com ponto e vírgula. Aqui eu estou informando para o programa o seguinte, essa linha acabou. Aí vou para a próxima linha. Quero ler uma nota, né? Então, vou colocar um comando de saída para aparecer na tela. Vou colocar o printf, que é equivalente ao escreval, né? E abrir as aspas. E aí eu vou colocar aqui, ó, /n, para ficar equivalente ao escreval, para ele dar uma quebra. Senão vai ficar tudo na mesma linha quando eu for imprimir. E aí eu vou colocar aqui, ó, digite a nota 1. Ok? Isso aqui eu só quero imprimir texto. Eu não quero imprimir variável. Então, eu deixo só dessa forma mesmo. Se eu fosse imprimir uma variável, aí eu teria que colocar mais instruções aqui depois. Mas eu só quero uma informação para o usuário. Terminei as instruções da linha, o que é que eu tenho que fazer? Ponto e vírgula. Estou informando novamente, ó, essa linha está ok. O código dessa linha está ok. Próxima linha. Agora eu vou fazer a leitura da primeira nota. Então, eu vou chamar o scanf, que equivale ao nosso leia. Para esse comando scanf, eu tenho que primeiro, ó, o argumento, tenho que definir um argumento aqui, entre aspas, para depois definir a variável. A variável eu sei que ele vai digitar nota 1, correto? Então, a nota 1 tem que ser jogada na memória, então eu coloco o i. Então, esse i vai pegar o valor que o usuário digitar e lançar na memória da variável nota 1. Ok? E aqui eu vou colocar as informações dela. Nota 1 é uma variável do tipo aqui, ó, flutuante. Eu defini como flutuante. Então, Ué, aqui, ó. Oi. E essas aspas antes da nota, é só para dar um espaço? Essa primeira aqui, do scanf ou do... Não. Não, o do scanf eu tenho que colocar as informações, os argumentos da minha variável. Então, como a nota 1 eu defini como flutuante, não foi? Eu defini aqui, ó, variável do tipo flutuante. Então, eu venho aqui, ó, nessas aspas, e coloco, ó, percentual, ok, f. Eu estou informando o quê, ó? Entendeu? Então, aqui é o argumento seguinte, ó. O scanf, esse percentual f está me preparando
para receber uma variável do tipo flutuante. Então, e esse i, ele serve para jogar o valor digitado na memória da nota 1. Pronto, coloquei o argumento e coloquei a minha variável. A linha está pronta? Tá. Então, eu finalizo com que? Ponto e vírgula. A segunda nota, mesma coisa. Só vou fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui, ó. Só vou alterar aqui, ó, que é nota 2, ok? E aqui é nota 2. Então, vai imprimir na tela, digite a nota 1, você vai digitar a nota 1, digite a nota 2, o usuário vai digitar a nota 2, e agora eu preciso fazer o cálculo da média. Então, eu faço média, lembrando que atribuição em linguagem C é igual agora. Você pode usar igual direto. O cálculo da média é nota 1 mais nota 2. Como eu tenho duas notas, eu divido por 2. O cálculo está ok? Tá. Então, eu faço ponto e vírgula. Estou dizendo que essa linha 12 está ok. Terminei o comando. E agora, eu quero somente imprimir o valor da média. Então, vou aqui, ó, print f, ok? E aí, eu vou colocar aqui, ó, sua média foi, vírgula, igualzinho lá em Portugal. Vou botar a média. Aqui eu não preciso colocar o i. Vou finalizar com ponto e vírgula. Só que, na verdade, deixa eu apagar esse ponto e vírgula aqui, porque não está correto, não está terminado. Da mesma forma aqui, ó, que eu utilizei um argumento aqui, percentual f, para preparar o meu comando para receber um valor flutuante, eu tenho que preparar também ele para imprimir um valor flutuante. Então, como é que eu faço isso? Eu coloco aqui, ó, percentual f. Vou dar um espaço. Terminei. Agora sim essa linha está ok. Vou colocar ponto e vírgula. Beleza? Então, aqui, ó. Primeira coisa que eu fiz foi o quê? Colocar as minhas bibliotecas. Defini minhas duas bibliotecas. Include Studio, include Mat. A primeira biblioteca foi para utilizar os comandos printf e scanf. E a segunda foi para realizar cálculos matemáticos. Quais cálculos eu utilizei? Soma, aqui, ó, e divisão. Se eu utilizei soma e divisão ou qualquer outra operação matemática, eu tenho que chamar a biblioteca aqui de matemática. Chamei a função main, que é a função início, e aí defini as variáveis. Tem variável flutuante nota 1, nota 2 e média. E por fim aqui, e continuando na verdade, pedi para escrever na tela, digite a nota 1, pedi para ler a nota 1, sabendo que a nota 1 é uma variável flutuante, então esse é o argumento que eu tenho que formar antes. E o i, ele serve para alocar na memória o valor digitado na nota 1, da mesma forma aqui para a nota 2. Média é um cálculo matemático, então só é fazer o cálculo matemático. Média, nota 1 mais nota 2 dividido por 2. E, por fim, a impressão da média, que aqui eu tenho que usar o argumento percentual f, que é o argumento que vai me auxiliar na impressão do valor flutuante que está na memória média. Beleza? Então, esse aqui é o programa. Para executar, você pode vir aqui, ó, executar, F9, compilar, salva na área de trabalho aqui. Ele tem uma extensão exe, Everton? Eles geram a extensão exe, um arquivo executável. Aqui, ó. Eu compilei. O que é que eu fiz aqui? Eu testei o programa para ver se estava tudo certo. Aí ele compilou aqui e falou para mim, ó, erro 0. Por exemplo, vou tirar esse ponto e vírgula aqui e vou executar novamente, ó, F9. Ele fala aqui, ó, tem um erro, tá vendo? Tá errado. Agora, sei que o meu erro aqui na finalização, ponto e vírgula. Vou executar novamente, ele vai dizer, ó, 0 erro encontrado, ok? Então, meu programa tá ok. Eu posso agora
compilar aqui, ó, ou executar em F10. Tá vendo que apareceu aqui o MS-DOS? Aí eu vou digitar aqui a primeira nota. Finalizar aqui porque eu faltei botar um espaçozinho aqui. F9 e F10. Eu vou colocar a primeira nota. Vamos dizer que o aluno tirou 7,8. Segunda nota, tirou 8. Pronto. Aqui, ó, sua média foi de 7,9. Observe aqui, eu vou colocar aqui do lado. Olha o que ele imprimiu. Digite a nota 1. Então, o /N, ele ignorou. O /N, ele ignorou, tá vendo? Ele só imprimiu o que eu queria que imprimisse. Digite a nota 1, porque o /N é para ele dar essa quebra de linha aqui, ó, de uma linha para outra. Depois, ele leu a nota, digitei a nota 7,8, que é do scanf, nota 1. Mesma coisa para a nota 2, ele imprimiu aqui, digitei a nota 2, digitei a nota 2, e por fim ele imprimiu a média, o valor calculado por essa operação matemática. Ok? Se você for lá na área de trabalho, ó, ele vai criar um arquivo executável, um assim, e um de texto. Para criar arquivos aqui. Propriedades. Aqui, ó, um arquivo do tipo executável. Beleza? Conseguiram fazer esse aqui? Conseguiram? Deu para clarear mais agora com o exercício? Melhorou, né? Primeiro, antes da gente fazer qualquer uma atividade aí nesse programa, a gente tem que se familiarizar com o que vai usar. Isso. Essa aula mesmo, eu acho que é fundamental para para a gente que vai estar começando o curso. Porque aqui a gente está definindo o básico, né? Que é justamente esses detalhes aqui, ó. Percentual F. São detalhes que sem eles aqui, ó. Se eu tirar um I desse aqui, ó. Eu tirei só o I do nota 1. Vou executar aqui no F10. Você vai ver que ele dá erro. Ele trava o computador aqui, ó. Não consigo mais acessar. Ó, ele não calcula. Aí foi porque você tirou a vírgula, o ponto e vírgula? Se você tirar um ponto e vírgula aqui, ele vai dar erro logo na compilação, que vai dar aqui, ó, esperava ponto e vírgula, depois do print. Do print. O Everton, de repente um exercício que seja mais ou menos desse jeito, parecido com esse aí, tá entendendo? Para não ficar aquele negócio volumosão para a gente fazer, tá entendendo? Porque esse aí mesmo já foi um bocado de coisa, né? Foi. E aqui eu só fiz o quê? Uma operação matemática simples, né? Operação matemática simples, comando de saída de entrada. Porque o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse programa aí e vou ficar alterando coisa e vou vendo como é que ele vai se sair, tá entendendo? Tipo, de repente fazer uma raiz quadrada, sei lá, uma potenciação. Isso, dá para brincar, você. Entendeu? Mas é justamente isso. Programação você só se aprende como? Brincando. Testando. Oi. Boa noite. Eu estava trabalhando em outra cidade, cheguei agora. Me tira só uma dúvida aqui para só inicia o programinha aí para eu ver qual é o que tu vai escolher ali. Arquivo. Novo. Arquivo fonte. É esse aqui que você está perguntando? Sim, se usa esse projeto ou usa arquivo fonte? Arquivo fonte. O projeto você utiliza vários arquivos fontes. Beleza. Usa o arquivo fonte, viu? Aí aqui, ó, por exemplo, não sei se aqui, ó. Aí eu coloquei aqui, ó,
ponto 2F. Ou seja, para imprimir só duas casas decimais. Ó, ele imprimiu 9.00, tá vendo? Só duas casas decimais. Se eu tirar, apagar aqui, ó, de novo, e executar, F10, 10 e 8. Professor, deixa eu dar uma sugestão aqui. Oi. Para tu pegar esse programa aí, da nota, tá? Tu dá um print aí, joga essa impressão em uma página de slide. Aí tu vai colocando aí, justificando cada uso, tá entendendo? Como aconteceu. Só como se fosse uma tela só. Tá? Tu vai fazendo isso, aqui fez isso, porque ajuda bastante a fixar. A gente até tem uma dívida, por exemplo, dúvida. Aí, esse símbolo aí, percentual, ele aqui faz uma setinha, tá fazendo tal coisa, realizando tal, isso aqui, entendeu? Isso. Minha sugestão. Não, eu vou fazer até alguns vídeos menores explicando questões simples. Vídeo pequeno, curto, de 2, 3 minutos no máximo, que dá para assistir no WhatsApp sem pesar o celular, entendeu? E eu vou começar a mandar para vocês. Com linguagem C dá para fazer isso tranquilo. Aí só para concluir aqui, ó, eu coloquei percentual F, ou seja, para ele imprimir flutuante, Ana. Então ele vai imprimir a média aqui, ó, 1 e 5, a média ele pegou e botou 3, né? Que é 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. Só que como eu coloquei só percentual F, que é flutuante, ou seja, eu vou imprimir a média, que é uma variável flutuante, só que com todas as casas decimais. Então ele vai imprimir, ó, 3.0000000, tá vendo? Todas as casas decimais. Agora quando eu boto aqui, ó, ponto 2F, e aí eu faço o mesmo valor a 1 e 5, tem que salvar. Salvar. E aí eu executo novamente no F10. Salvar aí nesse global, é? Isso. No disquetezinho. Global. Aqui você pode salvar também. No disquetezinho. Aí aqui agora, ó, o que acontece? Ele imprime com duas casas decimais. Porque aqui eu tô falando o seguinte, ó. É flutuante, mas restringe em duas casas decimais. Entendeu? Entendi. Mas não tem problema nenhum agora você trabalhar assim. Ah, é muita coisa para mim aprender agora. Então, só percentual F para média. Se fosse um nome, por exemplo, se tivesse que, além dessas informações, ter que digitar um nome. Entendeu? Aí vocês podem pegar esse comando aqui e começarem a aumentar. Ó, digite o nome. Aí, como é que é nome? Aí vocês vão ver que nome é char, caractere. Aí, nome. Entendeu? Aí eu sugiro que vocês comecem a brincar em cima desse programa e vá aumentando ele. Vou adicionar. Exemplos você já tem vários. Everton, lá no livro tem todas essas variáveis? Tem. No livro de vocês tem. Informando esses comandos aqui, ó. Printf tem. Unidade 3, seção 1. Ele explica também isso aqui. Existe, como vocês viram aqui, eu nem foquei muito neles, porque são vários. Vários mesmo. Aqui, se eu abrir o slide aqui, ó, e voltar. Se eu abrir o slide aqui, ó, são vários. Você pode pegar, inclusive, mostrar o comando, o código do caractere. Então, são vários comandos que alguns deles a gente não vai nem usar. Então, assim, se vocês puderem pegar isso aqui, por exemplo, e adicionar o nome, mais algumas notas, nota 3, nota 4, botar alguns outros cálculos, eu acho que fica legal para vocês começarem a aprender. Só em cima disso aqui, ó. Aí eu vou falar o que como o Luiz sugeriu, colocar uns comentários explicando, ó. Vou fazer em cima justamente desse comando aqui, explicando, ó, o /n serve para quê? Para isso, porque às vezes eu estou falando agora, amanhã vocês já não estão lembrando de tudo, né?
E eu vou gravar também vídeos curtos para explicar esses comandos, tipo percentual F, percentual D, como é que usa para caractere e tal, tudo isso. Um outro exemplo aqui, que eu separei para vocês, é esse aqui, ó. Pronto, esse aqui, ó. Desenvolva um programa em linguagem C que faça a conversão da temperatura de graus centígrados para Fahrenheit. Ou seja, mesma coisa, você vai digitar, vai ter um comando de entrada lá, a pessoa vai digitar o comando, a temperatura em graus Celsius, por exemplo, ele vai entrar, digite, você bota o comando de saída, digite a temperatura em graus Celsius, aí vai lá e digita 20 graus Celsius, aí através dessa fórmula matemática, ele vai imprimir lá, ó, em graus Celsius é tantos graus, tal valor. Então, usa essa equação para realizar os cálculos. Beleza? Aí, pronto, fazer o seguinte. Beleza. Tenta fazer esse exercício aqui até 10 horas, viu? E aí, quando for 10 horas, eu vou fazer um videozinho explicando a resolução dessa segunda questão e vou mandar lá no grupo. Beleza. E essa aula aqui vai estar disponível a partir de quando? Eu vou salvar hoje mesmo, agora. A demora só é salvar o vídeo, que eu tenho que salvar, fazer o download, que ele está em um sistema, aí eu tenho que transferir para o YouTube, que é outro sistema, né? Outro banco de dados. Mas Pronto, a então demora tá só jóia. essa. Beleza? E até mais tarde, aí, professor. até 10 horas, eu lanço o código da resolução desse aqui. Tá jóia. Valeu, boa noite, professor. Valeu, abraço. Valeu, boa noite, boa noite. Valeu, Everton. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.